O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você já viveu alguma coisa na sua vida? Aliás, Deus já fez alguma coisa na sua vida tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que você nem compartilhou isso com outras pessoas? Você não sabia nem como fazer? De tão grande que era, as pessoas olhariam para você e falaram: ah, mentira, você está inventando isso, mentira. Pois é, Deus faz isso todos os dias na vida de todos nós. Só que Ele escolhe algumas pessoas para que isso seja feito de uma forma diferente, para que o nome dEle possa ser glorificado. Nem é porque aquela pessoa merece mais do que a gente, ou porque aquela pessoa se comportou bem, nada disso. É porque aquela pessoa se deixou usar. Então o Senhor escolhe essas pessoas que se deixam usar para que o nome dEle possa ser glorificado de uma forma inquestionável. De uma forma que não tem nem aquele mais cético consegue olhar e falar: não, isso não é Deus. Deus faz isso. Deus faz isso na vida daquelas pessoas que deixam Ele agir. Vocês lembram na semana passada que a gente entrevistou o pastor Alzeir Rogério, da Clínica da Alma, da ECT, e ele falou com a gente que voltaria para contar o restante do testemunho dele? Pois é, ele voltou. Hoje ele está aqui e nós vamos saber o final da história, o que mais aconteceu. Oi, pastor. Olá. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer Carol. receber para o final da história. Não, a história ainda não está no final, né? É verdade, né? É verdade. Ainda falta muito. Muito. Mas uma outra parte, dando uma continuidade, né? Não, e agora, enquanto a gente estava aqui preparando para gravar, o senhor já me contou outra parte que eu já quero chamar o senhor de novo. Nós vamos ter que fazer outro programa para o senhor vir toda semana. Vai ficar lá na Clínica da Alma e aqui também. Olha, se Deus manda, a gente Não obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Verdade. Não é verdade? Verdade. É verdade, pastor. Mas seja muito bem-vindo e que esse tempo aqui, mais uma vez, seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém, Carol. Pastor, e aí vamos começar essa segunda parte lá em 1994, é isso? Isso, porque eu acho que a última, né, vez que a gente estava conversando aqui, a gente parou exatamente no momento da minha retomada para o Senhor. Sim. E dei assim, né, uma rápida passagem no processo de libertação e cura que eu fui vivendo depois da minha rendição mesmo ao Senhor, daquela manhã de 94, que se você não viu a primeira parte do testemunho, eu acho que vale a pena recapitular, né? Isso, ver e dar Sim. uma olhadinha lá, né? Mas é isso. Então, depois de um período longo, de mais de 13 anos, longe, né, da comunhão com a igreja, longe da vida do corpo, né? E vivendo, como eu já tinha falado antes, num comportamento homossexual assumido durante todo esse período, aí houve esse processo de rendição. E foi muito interessante, Carol, porque as coisas foram acontecendo de uma maneira muito linda no meu relacionamento com Deus. Amém. Então, no princípio de setembro, como eu falei, no dia 8 de setembro, foi o meu processo de rendição ao Senhor. Então, baseado no texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, enquanto houver fôlego ainda há esperança, eu fiz assim, ainda respiro, então tem esperança para mim. E aí eu realmente coloquei a minha boca no pó, como o texto de Lamentações de Jeremias sugere, né? Pela primeira vez eu orei nessa posição ao Senhor e falei: Senhor, a partir de agora eu deixo o Senhor fazer. E o Senhor realmente foi fazendo. Uma coisa muito interessante, Carol, que logo no final de novembro, princípio de dezembro, mais ou menos, o Senhor me deu um sonho muito lindo. E o Senhor sempre, Ele falou muito comigo
através de sonhos. Eu sou uma pessoa que sonho, tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados. Benção. E nesse sonho, o Senhor eu estava passando de novo por um processo e me batizando novamente. E quando eu acordei com a mesma sensação que eu tinha experimentado no meu batismo. Então eu entendi claramente que o Senhor estava renovando o meu batismo e tirando de mim, sabe, toda aquela sujeira e me dando, né, uma convicção de que eu estava de novo como antes. E isso para mim foi extremamente restaurador. Aí, depois disso, veio um período de férias e no princípio de janeiro eu vim então aqui para Sete Lagoas para participar do Projeto Rocha, que a Igreja Batista da Floresta fazia no sítio aqui em Sete Lagoas. Eu não sei se ainda faz hoje, mas naquela época, então, em 1995, janeiro de 95, eu vim para o Projeto Rocha. E foi interessante porque eu não estava ainda em igreja nenhuma, não tinha me aliançado com nenhuma congregação. Mesmo assim, eles aceitaram que eu viesse. Eu vim, participei do Projeto Rocha e ali eu experimentei o batismo com o Espírito Santo. Então, a testificação daquilo que tinha acontecido há um mês e pouco atrás, o Senhor renovando a minha aliança no batismo, né, morrendo para o pecado, morrendo em Cristo e juntamente com Cristo ressuscitando de novo, agora vem a testificação com o selo do Espírito através do batismo do Espírito Santo e os dons, e foi uma experiência tremenda ali em janeiro. E continuei. Né? Aí fui, congreguei, passei a congregar na Floresta e fiquei caminhando, né, na Igreja Batista da Floresta um tempo. E nesse caminhar em 95, experimentando coisas novas no Senhor. E o Senhor sempre fazendo, sabe, aquela restauração, aquela limpeza. E eu caminhando nesse processo de libertação, de cura. Não tinha, sabe, Carol, muitas pessoas que a gente podia contar realmente. Hoje ainda é uma área de algum preconceito e muitas pessoas ainda não estão prontas para ajudar alguém com essa questão, mas naquela época, em 95, né, já há mais de 20 anos, então, há 22 anos atrás, ainda era muito precário, nós tínhamos pouquíssimos ministérios de libertação e cura se levantando no Brasil. Um deles é o da doutora Neuza Tioca, hoje apóstola Neuza Tioca, então com o Ministério Ágape, mas isso ainda era muito pouco. Estava começando, muito pouco. Né? Mas o Senhor foi trazendo coisas, dando estratégias, e eu fui experimentando esse processo. Entendi. E foi muito interessante porque muitas coisas que hoje eu falo com algumas pessoas com as quais eu converso especificamente a respeito disso, eu falo a partir da minha experiência e há estratégias que Deus me entregou. Entendeu? Então, determinadas coisas que eu sei que precisam ser evitadas, não foi porque eu li em algum lugar, é porque o Senhor falou comigo. Foi falando à medida que eu fui caminhando. E quando o senhor fala cura, pastor, não é cura de uma doença, porque não é que o homossexualismo seja uma doença, é a cura da alma, né? Não, é a cura da alma. Interior, exatamente. Né? Porque na realidade, Carol, você não muda um comportamento se não mudar por dentro as suas emoções. Verdade. Independente de qual seja esse comportamento. Então, a mudança, ela vem ser externa se ela acontece primeiro internamente. Então, quando eu falo em cura, não é uma cura de um comportamento homossexual, porque isso não é uma doença, mas a cura das minhas feridas, que isso realmente vão ajudar a você se posicionar
de acordo com aquilo que você quer viver. Se você quer ter um outro tipo de comportamento ou uma nova vivência, você tem que buscar recursos internos para sustentar essa mudança e esse novo estilo de vida. Sim, isso né? quer seja com relação à autoestima, Sim, a tudo, a né? tudo, rejeição, autoestima, entendeu? Então, identidade e todas essas coisas que fazem parte da nossa alma, das estruturas da nossa alma. E aí foi muito interessante porque nessa caminhada eu fui experimentando mais do Senhor e crescendo em intimidade com o Senhor. E aí ficava cada vez mais crescente o desejo de não decepcionar o Senhor. Sabe? Então, à medida que você cresce no relacionamento com Deus, você prioriza fazer a vontade de Deus. A possibilidade de desagradar Ele é um tormento, né? Exatamente, Só pensar nisso, exatamente. Então, isso é que faz a diferença. E aí, como Deus sempre fala comigo, né? Sempre falou e sempre fala comigo através de sonhos. No final de 95, então já tinha 1 ano e praticamente 1 ano e 4 meses que eu estava caminhando, né? Uns 16, 17 meses que eu estava caminhando na presença do Senhor. O Senhor me deu um sonho e eu entendi esse sonho de uma maneira assim muito clara e eu fui fazer um exame. Então, eu sabia o estilo de vida que eu tinha levado antes, né? Sabia a vida que eu estava levando hoje, né? Naquela época, em 95. E eu fui, procurei um médico, um clínico geral, fiz uma bateria de exames, que normalmente eu fazia isso, né, periodicamente, pelo menos de 2 em 2 anos. A última vez que eu tinha feito tinha sido feito em 93, agora 95. Eu estava fazendo de novo. Então, fui fazer todos os exames de rotina e eu pedi o exame, o ELISA, para o HIV. Aí, a médica, né, naturalmente fez, normal. E, de repente, eu fui lá pegar o resultado desses exames e o ELISA deu positivo. E aí, então, foi um momento onde realmente eu tive uma experiência muito interessante com Deus. Tanto até ali, como a partir daquele momento. Um exame de uma doença simples, quando a gente não está esperando por aquilo, porque a gente nunca está esperando uma doença. Um diagnóstico de uma doença simples já é assustador? Imagina assim. A médica até tentou amenizar, sabe? Porque, na realidade, ela não poderia ter me dado o resultado do jeito que ela me deu. Porque chegaram todos os resultados dos exames e ela foi abrindo e falando, porque a consulta de retorno, né? Então, na verdade, ela soube junto comigo. E aí esse resultado não tinha chegado ainda, aí uma pessoa veio e entregou para ela, depois que já tinha entregue o meu prontuário, que era o lugar onde eu faço normalmente todos os acompanhamentos, e já tenho o prontuário nesse lugar. Aí ela pegou e abriu o envelope. Quando ela abriu o envelope e leu, ela virou e falou assim, uai. Aí leu alto, né? E ela ainda leu alto. Então não teve nem como. Não teve como despistar. Aí eu fiquei, ela virou para mim e falou assim, você já esperava por esse resultado? Eu só virei para ela, ela não ia acreditar que Deus já tinha me dado um sonho, né? Eu virei para ela e falei, olha, Deus sabe o que faz. Foi a resposta que eu dei para ela. Aí ela falou comigo que aquele resultado poderia não ser exato, mas que ela ia passar um exame mais detalhado para confirmar aquele resultado ou não. Mas eu saí dali e fui com a guia para o laboratório para fazer o exame, mas eu tinha certeza que o resultado era aquele. Mas, do mesmo jeito que eu tinha certeza que o resultado era aquele, eu tinha uma certeza em um Deus, que era um Deus poderoso e que ele podia fazer do jeito que ele quisesse fazer. O senhor pensava que Deus podia te curar? Pensava tanto que ele podia me curar, quanto que ele podia me levar. Então, para mim, era indiferente. Por quê? Aí é que está uma questão interessante, Carol. Se ele é o Senhor da minha vida, ele tem a minha vida nas mãos. E se o propósito dele para mim tinha acabado, acabou.
Ele é Senhor, então tchau. Ele sabe o que está fazendo, E eu estava né? prontíssimo para ir. As pessoas assustam quando a gente fala isso, né? Eu estava assim, prontíssimo para ir. Mas eu saí do consultório com aquele resultado daquele exame e mais o pedido para o outro exame, que é um exame mais detalhado e que confirmaria, né? E eu falei, Senhor, a tua palavra diz que dentro de mim flui um rio de água viva. Porque está escrito que se eu crer, assim como diz as Escrituras, do meu interior fluirão rios de água viva. E eu creio no Senhor exatamente como está escrito nas Escrituras. E se há um rio de água viva dentro de mim, eu nunca vou abrir a minha boca para contar derrota. Glória a Deus. E pronto. Fiz essa aliança com Deus. Saindo, fiz o exame depois confirmou, né? Mas foi muito interessante, Carol, que nesse período, né? Hoje quando a gente fala em ser ou estar, né, com o diagnóstico de soro positivo para o HIV, é uma coisa, tem um peso, né? Que ainda é muito grande. Mas você ter esse diagnóstico na década de 90, né, há 22 anos atrás, sabe, onde não existiam as drogas que tem, onde você tinha todos os dias, né, pessoas que morriam por causa da contaminação do vírus, que desenvolvia patologicamente e que aí, porque uma coisa é você ser portador do vírus, então você é portador do HIV. Quando você desenvolve uma patologia, você passa a ser uma pessoa aidética. Então a AIDS é a doença e não apenas o vírus. Então a gente costuma fazer essa diferenciação. Né? Então, ter o vírus da AIDS é uma coisa. Ter AIDS significa estar doente por causa do vírus. Então, e é diferente. É diferente, né? Em todas as duas situações, o vírus está agindo. Mas naquela época, quando a maioria das pessoas recebia um diagnóstico desse, é porque ela já estava desenvolvendo uma patologia. Então ela já estava doente, já estava com o seu sistema imunológico comprometido. E a maioria das pessoas só faziam esses exames quando era uma necessidade, quando porque o negócio já tinha uma doença que não sabia a causa, e aí fazia esse exame. Né? Entendi. E aí, eu mesmo tive, né, o peso de ver... Vamos fazer um intervalo então, pastor, que aí o senhor volta para contar como que foi a vida com isso, como que depois da notícia. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para ele contar para a gente como foi a vida depois da notícia. É rapidinho.